Pois é, meus amigos, depois daquela humilhação, né? Depois daquele vexame, daquela partida onde nada deu certo, parece que a gente começa a entrar novamente nos trilhos, né? Me parece que os jogadores não sentiram aquela derrota contra o CRB, não sentiram aquele vexame, conseguiram rapidamente se recuperar, se organizar e já fizemos dois jogos bons, né? Semana passada eu não consegui fazer um vídeo pós-jogo contra o Avaí, mas agora eu juntei aí esses dois jogos para fazer uma análise geral aí do Vitória. Depois daquela semana humilhante, a gente consegue se recuperar contra Avaí e contra Ituano. Mas antes de eu falar desses dois jogos, rapidamente, deixa eu só trazer uma curiosidade aqui para vocês. Eu até postei isso no Twitter, né? Observe essa sequência. Tirando o 6-0, o Vitória simplesmente não tomou gols nessa sequência. O que aconteceu em Maceió foi uma falha na Matrix, algum bug no servidor. Não condiz em nada com a nossa campanha até aqui. Que sequência é essa que eu tô falando? Começando aí do recorte a partir do jogo do Ceará. O Vitória dá 1-0 no Ceará no Barradão, depois 2-0 no Botafogo, sai para enfrentar o Atlético, empata em 0-0 num jogo que a gente poderia até ter vencido. Contra o Mirassol foi um jogo bem mais ou menos, mas a gente empata em 0-0. A gente sai, toma aquele cacete lá do CRB, depois volta 3-0 no Avaí, sai para pegar o Ituano mais 2-0. Então veja, nesse recorte de 7 jogos, a gente tomou 6 gols em 7 jogos. Menos de um gol por jogo, né? Só que desses 6 gols que a gente tomou, todos eles foram em apenas um jogo. Então, esse 6-0 foi algo pontual e algo que não reflete, que não condiz com a nossa campanha, que é bem sólida, que defensivamente é muito boa. O Vitória não toma muitos gols, né? Então o que aconteceu com o CRB lá foi algo totalmente fora da curva. Eu não estou dizendo que foi um acidente, não estou dizendo que o Vitória não merecia, não. O Vitória fez uma partida péssima, pior jogo no campeonato, e de fato mereceu tomar os 6. Mas quando você analisa a campanha, foi algo assim surreal, né? Algo que ninguém imaginava, né? Foi uma grande surpresa. Aí alguns torcedores comentaram que foi culpa de Marcelo, foi culpa de Thiago Lopes, culpa de Condé. Assim, foi culpa do coletivo, né? O Vitória todo estava abaixo naquele jogo e o Vitória mereceu tomar aquele cacete, tá? Mas que quando você olha para a sequência, o Vitória não sofreu defensivamente. Não sofreu. Talvez o jogo que a gente mais tenha sofrido foi contra o Ceará, que Lucas Arcanjo realmente fez boas defesas. Mas esse 6-0 aqui foi algo, né, totalmente inexplicável, assim, totalmente fora da curva e que não condiz com a nossa campanha, tá? Então, contra o Ituano, contra o Avaí, que eu fiquei devendo essa análise, foi um jogo muito tranquilo. O Vitória martelou ali desde o começo do jogo, pressionou, criou boas chances e já deveria ter aberto o placar logo com aquele pênalti que aquele ladrão não marcou, né? Pênalti claríssimo. O jogador do Avaí defende a bola que ia em direção ao gol e o juiz não marca pênalti, né? Então, desde aquele lance já era para o Vitória estar com a vantagem no placar, mas depois o placar foi sendo construído naturalmente. Vitória não sofreu, não levou sustos, só uma cabeçada ali do Poveda no primeiro tempo ainda. Tirando isso, não sofreu defensivamente, construiu o placar naturalmente com uma partida excelente de Léo Gamalho. Você vê aqui pelo SofaScore, ele ficou com a maior nota, né? 8.7, jogou muito bem o Léo Gamalho. Você vê o Mateuzinho, um jogo discreto, mas que acertou bons passos, articulou meio campo. Nossa defesa é muito sólida, né? Uma boa nota aí. Raylan fez um bom jogo também. Deu assistência pro segundo gol de Léo Gamalho. Então foi um jogo super tranquilo. Contra o Ituano, eu já achei o Vitória um pouco abaixo. Mas o Vitória não sofreu para construir o placar também, não. O gol sai logo aos 6, 7 minutos do primeiro tempo, numa bola parada, né? Que é uma das grandes armas do Vitória ao longo desse campeonato. Cruzamento de Oswaldo, mais uma assistência de Oswaldo no campeonato, chegando a 7 assistências, para a cabeçada de Matheus Trindade, que também fez um excelente jogo e até saiu machucado no final do primeiro tempo. Depois disso, o Vitória recua
adota ali um bloco baixo, inclusive até Léo Condé falou isso na coletiva, né? Isso foi uma ordem técnica, foi uma ordem baixar esse bloco e esperar o Ituano para matar no contra-ataque. Nossa transição, nosso contra-ataque não estava funcionando muito bem. Até tinha aquele arrasto do meio-campo, mas na hora de definir, isso não acontecia, né? A definição estava muito ruim. E isso fez com que esse 1-0 se arrastasse até o final do jogo, quando o Yuri Castilho conseguiu, numa jogada individual, fazer ali o segundo gol e o Ituano já cansado, morto, entregue, né? Mas aí eu preciso fazer algumas observações. Primeiro, o Ituano ficou com a bola boa parte do jogo, teve mais volume de jogo, só que assim, não transformou esse volume em chances claras. Muito cruzamento na área, né? Muito bola no abafa e aí defensivamente a gente estava muito sólido. Agora, isso me incomoda. Eu acho que o líder do campeonato deveria se impor um pouco mais contra o Ituano e deveria ficar mais com a bola. A gente não deveria baixar tanto bloco, não deveria entregar tanta bola assim para o Ituano jogar. Muitas pessoas se incomodaram com o Si, né? Se o Ituano fizesse, se... tudo bem que esse Si é bem problemático. Mas a partir do momento que você entrega a bola para o adversário, você está correndo mais risco. O time que fica com a bola, ele corre menos riscos, tá? Então é algo a se pensar. Claro que nesse ponto do campeonato, o mais importante são os 3 pontos, né? É a vitória. Mas, contra um adversário mais frágil, a gente deveria ficar mais com a bola, tá? Então, um jogo aqui, no geral, muito bom. Individualmente, né? Coletivamente mais ou menos, mas individualmente você vê aqui Matheus Trindade com 7.6, Oswaldo com 7.1, Lucas Arcanjo que fez aí umas 2 boas defesas com 8.1. Então a gente não sofreu, a gente criou essa vitória com uma boa maturidade, né? A mesma maturidade que tivemos lá contra o Atlético Goianiense, tivemos agora contra o Ituano para construir esse placar. A tabela ficou da seguinte maneira. Mantivemos a liderança com 55 pontos. O Sport, que venceu ontem contra o Londrina, manteve aí esses 2 pontos de diferença, foi para 53 pontos. O resultado muito importantíssimo foi o do Guarani, tá? O Guarani perdeu para o CRB. Obrigado, CRB. Muito obrigado, Clubes de Regatas Brasil. O CRB ganhou o Guarani e freou o Guarani, freou essa boa sequência do Guarani. O Guarani estacionou nos 50, então a gente consegue até abrir 5 pontos do Guarani. Agora, o Sport ainda está na nossa cola. Por enquanto, temos 7 pontos do quinto colocado. Isso é muito bom. Mas vamos depender ainda de 2 jogos. O Avaí enfrenta o Juventude. A gente tem que torcer muito pro Avaí ganhar esse jogo, ou até mesmo empatar. E o Novo Horizontino pega o CRB. Esse jogo aqui, galera, sinceramente, o Novo Horizontino vai golear o ABC. Eu não tenho perspectiva nenhuma aqui para esse jogo. O jogo importante aqui pra gente é esse, Avaí e Juventude. Temos que torcer pro Avaí vencer ou empatar com o Juventude, porque aí essa distância de 7 pontos se mantém, tá? Então é importantíssimo que o Juventude não vença o Avaí. E 7 pontos, galera, faltando apenas 9 jogos, é uma vantagem muito boa pro acesso, tá? A projeção aí, caso esse 48, esse número, né, esse 48 se mantenha, a projeção se mantém aí nos 64 pontos, né? 64, 65 para garantir. Hoje o Vitória tem 55 pontos. Para 64 são 9 pontos. 9 pontos são 3 vitórias. Vamos botar 65, tá? 3 vitórias e um empate. Se faltam 9 jogos, galera, não sou muito bom em matemática não, mas essa conta é fácil. Se faltam 9 jogos, 9 pontos em 9 jogos, são 3 vitórias. 33% de aproveitamento. Ou seja, de 9 jogos temos que ganhar 3, 33% de aproveitamento. Se olhar para a tabela, o time que tem 33% de aproveitamento é a Chapecoense. Ou seja, se o Vitória fizer uma campanha de 17º colocado, o Vitória sobe. Uma campanha de 17º colocado, com 33% de aproveitamento a partir de agora, o Vitória sobe. Então, tá muito perto. Tá muito perto.
Claro, a nossa tabela é difícil, né? Tirando a Tombense em casa, daqui a pouco eu falo sobre isso. Mas tirando a Tombense em casa, a nossa tabela é difícil. A gente pega Guarani, a gente pega Juventude, a gente pega Vila Nova, a gente pega Sport. Fora, a gente pega Novo Horizontino e Criciúma. Inclusive, esses 2 jogos eu já tô dando como perdido, tá? Claro, se empatar ou vencer vai ser, poxa, excelente. Mas eu não estou contando com esses pontos. Novo Horizontino e Criciúma fora. Eu estou contando com os pontos em casa. Eu estou contando com a vitória contra Tombense, agora na sexta-feira. Eu estou contando com a vitória contra Vila, Juventude em casa, Guarani, talvez um empate ou uma vitória. Contra o Sport lá vai ser depois, né, uma decisão. Então, Novo Horizontino e Criciúma fora eu não estou contando. Então veja, de 9 jogos, galera, 3 vitórias e um empate, o acesso está muito próximo. Agora, se quiser ser campeão, tem que ganhar mais pontos. Se quiser ser campeão, claro, Tombense é obrigação, mas tem que chegar lá contra o Criciúma e fazer uma gracinha, um empate ou até mesmo uma vitória. Tem que ganhar o Guarani aqui, que é um confronto direto em relação a título. Tem que ganhar na penúltima rodada o Sport aqui, uma espécie de decisão, né? Então, vamos manter essa sequência positiva para a gente garantir o acesso e depois pensar no título. E sim, queremos ser campeões. O título é importantíssimo para o Vitória. É importantíssimo financeiramente. É importantíssimo para garantir a vaga da Copa do Brasil ano que vem. É importantíssimo porque é o nosso primeiro título nacional, tá? Mas a Série B, não importa. Tem uma representatividade aí pro Vitória, esse primeiro título nacional, tá? Então, vai dar certo, tá? Depois dessa tempestade, depois dessa humilhação, começa aí uma calmaria, né? O começo de uma calmaria. E sexta-feira a gente vai concretizar essa boa fase. Sexta-feira temos 9h30 da noite, Vitória e Tombense. Obrigação ganhar, jogando bem, fazendo 2-3-0. É obrigação. Se vai acontecer, eu não sei. Futebol, né? É assim mesmo. Mas é nossa obrigação ganhar esse jogo com um Bardão que eu tenho certeza que vai estar lotado. Já tem aí projeto para fazer corredor em chamas, né? Fazer aquele corredor rubro-negro com sinalizador e tal. Vai ser uma festa muito bonita. E a gente espera aí que os jogadores deem esse retorno, né? Que os jogadores entendam que é um momento decisivo, é um momento da gente crescer e da gente manter essa boa sequência. Um abraço. Não sei se vou fazer outro vídeo até sexta não. Talvez eu faça com a escalação e tal. Mas se eu não fizer, o recado já foi dado. Tchau e até a próxima.